Já tá gravando. Vamos ver aqui se vai dar certo. Nunca dá de primeira. Sempre tem uns bagulho. Tá enxergando essa telinha do slide? Sim. Ótimo. Então, vamos começar. Deixa eu te localizar aqui primeiro, tá? Eu já dei todas esses itens. Definição, apresentações, estratégias, relações combinatórias e métodos de contagem. Já acabei tudo. Você já conseguiu assistir tudo, não? Não, tudo não, mas a maioria sim. Tá. Então, aí hoje tem só algumas observações dessa parte de método de contagem, que eu vou começar com elas. E depois dessas observações, eu coloquei alguns, não muitos, porque a aula de hoje é curta, mas eu trouxe alguns exemplos misturados de permutação, arranjo, combinação, inclusive exemplos que a gente só vai resolver pelo princípio fundamental da contagem, que não se enquadra em nenhum método. Aí hoje eu vou estar explicando assim de maneira mais genérica. Aí agora, tipo, é o fechamento da matéria. É a parte mais difícil, inclusive, porque ela não vai estar localizada dentro do contexto, né? Você vai ter que absorver tudo que foi aprendido anteriormente e encaixar o seu raciocínio para conseguir concluir, entendeu? Tá bom. Por isso que hoje é o dia dos jogos vorazes. Deus me livre. Comecem os jogos. Vamos lá. Essa daqui é bem da última aula mesmo, tá? Da aula de observação sobre arranjo, combinação e permutação também. São casos bem específicos que não são comuns, que pode cair assim, tipo, numa exceção, ou que, para mim, determinadas coisas não fazem nem sentido, mas que eu vou estar explicando, que caso apareça, você vai ter lá a possibilidade de compreender isso dentro do contexto. Mas aí é melhor eu explicar no exemplo, que fica mais fácil. Vamos lá. Aí eu trouxe alguns exemplinhos para entender isso que eu vou falar agora, tá? 8 pessoas entram num ônibus que tem 8 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes as 8 pessoas podem ocupar esses lugares? Então, todas as vezes que eu tenho 8 pessoas, né? E 8 lugares, eu tinha comentado já que quando as quantidades forem iguais e eu for organizar essas 8 pessoas, né, como é que elas ocupam esses lugares? Elas vão lá sentar nesse ônibus de forma organizada. Então, tudo que remete a uma organização e as quantidades forem iguais, 8 e 8, é um caso de permutação. Então, eu resolveria por permutação. Só que eu cheguei a comentar também que poderia ser arranjo, se as quantidades fossem diferentes. E aí eu trouxe esses dois exemplos de quantidades iguais, que aqui é o mesmo exemplo, eu só troquei para 6 e 6, ó, de quantidades iguais, para mostrar que qualquer uma dessas contas, mesmo que eu faça uma conta de arranjo e não de permutação, vai cair numa conta de permutação. Eu vou mostrar que vai dar no mesmo, tá? Fazer por arranjo ou por permutação. Só que se identificar que é permutação, a conta de permutação é mais rápida e fácil de decorar, de saber o resultado. E de arranjo, não, tem uma formulazinha mais extensa. Então, essa observação é mais para isso, para mostrar que quando as quantidades são iguais, o arranjo vira uma permutação. Então, tem gente que fala que permutação é um caso especial de arranjo, que é para quando a quantidade de pessoas e de lugares vagos, por exemplo, forem as mesmas. Então, vamos lá. A fórmula de arranjo é essa daqui. Arranjo de N P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí eu tenho, quem é o N, no caso? Como as quantidades são iguais, aqui o meu N é 8 e o meu P também seria 8. Normalmente essas quantidades são diferentes, mas nesse caso aqui eu estou considerando as quantidades iguais, então ambos são 8. Normalmente o valor do N é maior do que o valor do P, mas aqui eles são iguais, que é uma possibilidade para o arranjo, sim.
Aí, se eu for jogar isso na fórmula, substituindo, essa daqui é uma segunda notação, como aqui eu tenho que substituir tudo por 8, ó, 8, 8, 8, fica desse jeito aqui, 8 fatorial sobre 8 menos 8. E aí, 8 menos 8 dá 0 fatorial, e 0 fatorial, por definição, dá 1. E qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 8 fatorial dividido por 1 dá 8 fatorial. E o que é isso aqui? É uma permutação, porque a fórmula de permutação é n fatorial. Então, se eu fizer o n fatorial, eu estou resolvendo o arranjo de quantidades iguais, é a mesma coisa. Por isso que a gente diz que permutação é um caso especial de arranjo, tá? Então, não que você não possa fazer arranjo nos problemas de permutação. Você poderia fazer um arranjo nos problemas de permutação. A única diferença é que aqui você teria que decorar uma fórmula maior para chegar exatamente no mesmo resultado que você chegaria só resolvendo essa parte aqui, que é 8 fatorial, que daria 40.320, tá? Que aí, decorando já as respostas do fatorial de um número, você já chegaria na resposta diretamente, né? Tipo, pularia várias etapas. E alguns problemas que envolvem permutação também, eles são muito extensos, grandes, várias etapas. Então, essa notação também de permutação, ela facilita quando você tem várias etapas. A gente vai ver isso, um problema de divisão em casos relacionado a isso também. Esses problemas, essa notação aqui facilita demais. Então, o ideal é que, quando as quantidades fossem iguais, não fossem resolvidas através do arranjo. E o de 6 pessoas acontece a mesma coisa. Vou colocar aqui tudo 6, aqui vai ficar tudo 6, aqui embaixo é 0 fatorial, que dá 1, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, isso é o mesmo que permutação de 6. Então, genericamente, qualquer arranjo em que as quantidades são iguais é a resolução de uma permutação simples. Tudo bem? Tá tudo bem. Beleza. A segunda observação que para arranjo, sinceramente, num problema, eu já vi de combinação, mas me falhando aqui a memória, eu não me lembro de nenhum caso de arranjo em que tenha caído essa situação, tá? E até vou explicar pelo princípio fundamental que isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Aí é que tem assim, ó, digamos que ao invés daquelas 8, aqui antes era quantidades iguais, né? 8 e 8. Aqui eu estou considerando uma para 8 lugares, aqui uma para 6 lugares. Ou seja, quando eu tiver, seria um arranjo de 8, 1 a 1, e um arranjo de 6, 1 a 1. Na prática, eu nunca vi problema que cobre isso. Existem muitos professores que gostam de treinar esse tipo de conta que eu acho desnecessária. Mas para não falar assim que eu não dei, eu estou dando como uma observação mesmo, mas não tem que decorar nem nada, não. O que vai acontecer naquela fórmula quando eu substituir esses valores, né? Colocando aqui 1, e aqui é o N, aqui é o P, que vai dar 1. Resolvo parênteses primeiro, 8 menos 1, que dá 7. Aí, não sei se você nem chegou na parte de permutação, né? O que é um 8 fatorial? Deixa eu relembrar aqui. 8 fatorial é 8 fatorial. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que seria? Por que eu posso escrever como 8 vezes 7 fatorial? Se eu escrever aqui 8 vezes 7 fatorial, quem é o 7 fatorial? É isso tudo aqui, ó. Então, não tem problema, é como se eu fosse resumir o que eu estou escrevendo aqui em cima. E por que eu escrevo até o 7? Porque embaixo tem 7. Não sei em que aula que você chegou, então sempre é bom explicar. E aí, por que eu faço esse tipo de conta? Porque eu posso simplificar, ó. Eu corto aqui os valores e sobra 8. E aí eu chego no arranjo de 8, 1 a 1, que dá 8. Se fosse para o 6, ia ficar exatamente igual, ó. Se eu substituir aqui 1 e 1, aqui fica o valor de N, que é 6, aqui o valor de P, que é 1.
6 menos 1 dá 5. Como aqui embaixo é 5, eu abro 6 até chegar a 5, para poder simplificar o 5. E aí sobra o 6. E aí o que a gente está vendo aqui, ó? Se for arranjo de 8, 1 a 1, a resposta dá 8. Se for arranjo de 6, 1 a 1, a resposta dá 6, dá o mesmo valor. Ou seja, genericamente, se eu tiver um arranjo de qualquer valor, né, qualquer número natural, 1 a 1, esse resultado vai ser o próprio número natural, sempre. Porque você vai fazer a conta e vai chegar nessa mesma conclusão, pela natureza da conta. E por que eu falo que não faz sentido, né? Todas as fórmulas, elas vêm do princípio fundamental da contagem. Indo do princípio fundamental da contagem, eu já expliquei que você precisa, no mínimo, de 2 decisões para ser usada, né? Se eu estou vendo ali quantas opções uma pessoa tem 8 lugares vagos, ela tem 8 opções, eu não preciso nem pensar, entendeu? Não faz muito sentido fazer uma conta para você descobrir que uma pessoa tem 8 opções de sentar, certo? Não faz sentido nenhum. Porque só tem uma pessoa e 8 lugares vagos, então ela vai escolher um dos 8 e vai sentar. Para que faz conta para isso? Não sei. Para que os professores cobram conta disso? Também não sei. Mas é uma observação. Tem livros que colocam esse tipo de observação, que o arranjo de qualquer número natural 1 a 1 vai dar o próprio número. Tá bom? Tá bom, professor. É o tipo de cultura inútil matemática que está aí, que a gente não sabe para que serve, mas vai que um dia alguém cobra isso e tem que explicar. Tá bom? Ó, terceira observação, aí já vai para a fórmula de combinação, tá? A fórmula de combinação é essa daqui, combinação de NPAP. O que vai trocar, além disso, é a anotação, que eu coloquei todas elas, né, na resolução. Mas seria isso aqui. Seria praticamente a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é N fatorial sobre N menos P fatorial. E a combinação tem esse P fatorial na frente. Então, eu tenho... Tá ali, a anotação pode se alterar, mas a conta é sempre a mesma. E aí, são os mesmos 2 tipos de observação. Aqui, teve até um problema da última aula que teve essa situação aqui. Isso aqui realmente acontece. Só que é aquele tipo de situação que você vai ver que você não precisa fazer conta. E quando é que isso vai acontecer? Quando o problema de combinação ele for separado em casos. Aí teve um problema da última aula que falava assim, eu vou escolher, que o problema inclusive era assim, eu tenho 4 sabores de pizza, que eu vou escolher 2 para fazer uma pizza. Aí ok, porque você tem 4, vai escolher 2, tem 2 decisões lá para você tomar. Beleza, você poderia usar o princípio fundamental ou a fórmula de combinação e realmente isso iria funcionar. Mas também tinha a opção, eu tenho 3 tipos de suco e vou escolher um junto, dentro do mesmo problema. Então, seriam 2 casos diferentes, uma escolha primeiro para pizza e a outra escolha para o suco. Aí isso pode acontecer, eu peguei justamente essa parte do suco, que era uma opção, né? Ele tinha 3 tipos de suco e queria escolher um tipo de suco. Pode acontecer quando tiver mais de um caso dentro de um problema. Isso realmente acontece, é comum. Só que você também não precisa fazer conta se você tem consciência de todas as definições que a gente deu até agora, e hoje aqui vai ser quase que uma ratificação de tudo que já foi falado, né? Uma confirmação daquilo que foi falado. Que você vai ver que é a mesma conta do arranjo, que é uma conta doida, mas ela é assim. Então, aqui tem a seguinte situação: existem 3 tipos de suco disponíveis, dos quais eu vou escolher um tipo. De quantas formas posso fazer essa escolha? Toda vez que eu estou na fase da escolha, eu expliquei na última aula, quando eu vou organizar, é permutação e arranjo. E quando eu vou escolher, estou na fase da escolha, é um caso de combinação. Então, aqui, como eu estou na fase da escolha, eu vou fazer uma conta de combinação. Eu sei que é a combinação. E aí, como é que eu faço lá as substituições, né? Sempre para você escolher o N é maior ou igual que P, mesma coisa do arranjo. Só que, na maioria das vezes, o N é maior que P. Porque quando ele for igual, também não faz muito sentido, que eu vou mostrar para você.
Então, aqui, vou até dar um caso bem clássico disso, para você ver como é que não faz sentido nenhum ter conta para isso, né? Mas, enfim, eu vou mostrar o que acontece na prática. Então, aqui tem assim, n maior ou igual que p. Muito bem. Se o n é maior do que p, quem é o n, né? O n é o maior número, 3, e aqui o 1 é o p. Então, eu só substituo aqui, isso aqui seria NP, aqui NP, NP. Substituo nas notações de combinação, que você pode escolher qualquer uma. E aqui na fórmula também, aqui entra 3 e 3, aqui entra 1 e 1, e fica desse jeito que está aqui. E aí, primeiro eu resolvo parênteses, 3 menos 1, 2, e 1 fatorial, por definição, é 1. E o que eu fiz aqui em cima? Como aqui embaixo tem esse 2, que eu quero simplificar, eu abri o 3 até chegar ao 2. Aí eu posso simplificar o 2, sobra 3 dividido por 1, que dá 3. E aí, de novo, olha aqui, ó, 3, né, que era aqui, 3, 3, 3, resposta, 3. O que vai acontecer se eu alterar o n e mantiver o p, né, como 1? Bem, aqui o n é 6. Se eu fizer a mesma substituição, aqui 6 menos 1 dá 5. 1 fatorial é 1. Aqui eu posso simplificar o 5, sobra 6, que é o mesmo valor. Ou seja, de forma genérica, eu tenho uma combinação de qualquer número 1 a 1, eu vou chegar naquela quantidade de possibilidades. Então, assim, tanto faz se é na fase da organização ou se é na fase da escolha, se você tem 3 tipos de suco e você vai escolher um, você tem 3 possibilidades. Você está tomando uma decisão só. Não faz sentido nenhum fazer uma conta quando você só tem uma única decisão para ser tomada. Se você só tem uma decisão para ser tomada, tem 3 tipos, vai ter 3 tipos. Se você tem 6 tipos, vai ter 6 tipos. Se você tem N tipos, vai ter N tipos, tá? É uma coisa bem comum, mas se aparecer no meio do problema, por exemplo, no caso das pizzas, você faria uma conta de combinação de 4, 2 a 2, para escolher 2 sabores entre 4, mas você poderia colocar na parte dos sucos direto o valor 3, ao invés de fazer a conta, desde que você tenha o domínio desses conceitos, né? Para ter segurança de não fazer a conta e ganhar um tempo na hora da prova. Por isso também que eu estou mostrando isso aqui, que isso sempre vai acontecer. Tá? Esse aqui realmente é legal, porque realmente cai. Tá bom? Tá ok. E aí, a última é de combinação também, e aqui com as quantidades iguais, ó. Eu troquei lá um suco por 3, né? Para ficar as quantidades iguais, mas é exatamente o mesmo problema aqui na fase da escolha, tá? Muito pela lógica, depois eu vou comentar o problema. Então, aqui, se eu substituir tudo por 3, aqui dentro desse parênteses fica 0, 0 fatorial dá 1. Quando eu cortar aqui 3 fatorial com 3 fatorial, aqui, quando não sobra nada, é 1, né, que a gente fala da simplificação. 1 dividido por 1 é 1. Substituindo por 4, de novo, aqui dentro do parênteses, 4 menos 4 dá 0. 0 fatorial, por definição, dá 1. Aqui eu posso simplificar 4 com 4. Quando eu fizer essa simplificação aqui dá 1, vai dar 1. Eu tenho 3 tipos, né, de suco. Eu vou escolher 3 diferentes. Então, eu tenho que escolher todos os 3, né? Na verdade, eu só tenho uma opção. Não faz muito sentido ter esse tipo de conta. Esse é igual aquele primeiro caso de arranjo. Eu nunca vi, não, aparecer na prática, tá? É diferente de combinação com repetição, que você tem 3 tipos e você vai escolher 3, mas não necessariamente diferentes. Aí, tudo bem. Tem uma continha aí para fazer. Agora, você tem 3 tipos diferentes. Você vai escolher 3 tipos diferentes, você tem uma opção, que é escolher todos eles. Faz sentido cobrar Não. uma coisa assim? Não. Mas, de forma genérica, a combinação de N elementos N a N, que é para quando N é igual a P, sempre vai dar 1. Então, são as observações, assim, cabíveis. Inclusive, assim, tem até uma questão que pode ter algum sentido disso cair.
que é, por exemplo, se eu tiver uma circunferência, eu tenho 4 pontos nessa circunferência. Também você não precisaria fazer conta se você fizesse um desenho. Eu tenho 4 pontos. Eu quero formar um quadrado. Quantos pontos eu vou usar? Todos os 4, né? Então, eu vejo que combinação de 4, 4 a 4 também dá 1, porque eu só consigo formar um quadrado, que é usando todos os pontos dados. Aí pode até cair também, como eu disse, no meio de um outro problema, que tem vários casos, isso aqui pode acontecer. Mas é uma raridade acontecer esse tipo de problema, tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho que dar, tá? Então, essas foram as observações que eu não consegui dar na última aula, porque ficou muito puxada. Foi 1h30 de aula. Foi tenso. Hoje vai ser bem tranquilinha. Só tem, acho que, 6 exemplos. 6 ou 7 exemplos, bem suave. E aí começou os jogos vorazes. Então, o que eu fiz? Eu não segui uma ordem específica. Que eu comecei assim, né? Não, eu até comecei mais ou menos. Foi por espaço. Foi por coincidência de ocupar o espaço mesmo. Mas eu comecei assim, princípio fundamental da contagem, depois de permutação simples, permutação circular, permutação com repetição, arranjo e combinação. Não está necessariamente nessa ordem. Por quê? Você vai fazer uma prova, não vai estar nessa ordem de jeito nenhum. Já começa por aí. Vai estar numa ordem qualquer, que você vai ter que identificar que tipo de problema que você vai usar, que tipo de conta que você vai fazer naquela situação. Em primeiro lugar, se você consegue resolver absolutamente tudo pelo princípio fundamental da contagem, e a resposta não é uma fórmula, que eu vou chegar a isso nas próximas aulas, quando ele te dá uma opção que a resposta é uma fórmula, resolva pelo princípio fundamental da contagem, porque ele serve para tudo. É diferente dos métodos de contagem, que cada um serve para uma coisa. E ainda vão ter algumas questões que, pelo tamanho da questão, que é muito pequena, e às vezes uma peculiaridade da questão, como essa questão aqui, número 2, de números pares, misturar aqui um arranjo com essa situação não fica funcional. A questão vai ficar grande demais sem função nenhuma. O objetivo, eu acho, dos métodos de contagem, na minha humilde opinião, é que ele facilite a sua conta na hora de você fazer uma prova, por exemplo. Se ele for para complicar, não usa ele. Então, assim, o que vai acontecer aqui? Você vai ter determinados problemas que se resolvem apenas pelo princípio fundamental da contagem, porque a gente, teoricamente, ainda tem ainda arranjo com repetição que não é dado em curso de análise combinatória básica de ensino médio. Ele é um pouquinho mais avançado, são poucas escolas que pegam essa linhagem de dar. Eu mesma não tive na minha época, né, que eu estudei, arranjo com repetição nem combinação com repetição. Então, você tem que ter outras estruturas para conseguir resolver as questões. Mas também não faz diferença para o grosso que é cobrado no Enem e em concurso, tá? Então, assim, tem questões que você vai conseguir enquadrar em algum método de contagem e tem questões que você não vai conseguir enquadrar. Quando você não consegue enquadrar essas questões em nenhum método de contagem, é porque o que você tem que usar ali é o princípio fundamental da contagem e ponto. Ou uma árvore de possibilidades, ou uma lista. Mas eu resolvi aqui sempre usando. O meu objetivo aqui para essa aula foi explicar como é que eu usaria o princípio fundamental da contagem e algumas fórmulas em todos os exemplos. Então, aqui, ó, por exemplo, até tem que ter animado isso aqui, não animei, mas não tem problema. Lançamos um dado 3 vezes consecutivas. Quantas são as possibilidades do lançamento desse dado? Bem, se eu vou lançar um dado 3 vezes consecutivas, eu tenho 3 decisões para tomar. Primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Para mim, é muito fácil identificar essas decisões. Tem gente que não consegue, tá? Mas tá aqui, ó, 3 vezes consecutiva. Lançamento do dado, primeiro, segundo, terceiro lançamento. Beleza. Quantas são as possibilidades do lançamento desse dado? A gente sabe que as possibilidades são assim, né? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades no lançamento de um dado. Por isso que aqui eu coloquei a quantidade, 6. Do segundo lançamento eu também teria 6. E do terceiro lançamento eu também teria 6. E aí, se eu fizer 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6, 216. E isso aqui é a solução desse problema, usando o princípio fundamental da contagem. Só que assim, como é que você vai chegar nessa situação, né? Esse tá fácil. Esse tá fácil, né? Então, aí o que vem aqui, ó? O que a gente, daquele esquema grandão, né? O que foi usado? Eu, como representação, eu usei o princípio fundamental da contagem. Estratégia combinatória, eu só mantive a postura ativa, escolhendo quais são as decisões que eu vou tomar. E as relações combinatórias, o que foi usado? Uma relação, por mais que a gente não tenha usado isso aqui diretamente, né? Mas o que foi usado nesse caso aqui, e aí eu vou explicar o que acarreta nessa conta. A gente usou a relação de ordenação, que a ordem importa. O que significa isso? Que se eu tiver lá o dado, né? Caiu 1 no primeiro dado, 2 no segundo dado, é diferente de cair 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Aqui tem 3 dados, né? Deixa eu corrigir isso. 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1. São 2 resultados diferentes, né? Isso que significa a ordem importa. E ter isso aqui, essa garantia de que existe essa relação de ordenação, que a ordem importa, vai me auxiliar a ter certeza que essa conta está certa, porque não vai ter fator de correção, que é alguma coisa dividindo, como tem alguns outros exemplos, se eu for optar por resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem. Então, aqui, toda vez que a ordem importa, não tem fator de correção. E aí eu fico mais segura se minha conta vai estar certa ou não, usando o princípio fundamental da contagem. E de repetição. Ele tem repetição, só que é um tipo de repetição diferente de permutação com repetição. Por quê? Aqui na lista, ó, na lista dada, quais são os possíveis resultados do lançamento de um dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas possibilidades, não há possibilidades repetidas. O que ele está falando aqui, que é com repetição, é o caso em que eu tenho aqui, por exemplo, caiu 1 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro lançamento. Isso aqui é um tipo de repetição. E aí, que configuração vai me dar nessa conta? Que todos esses valores aqui vão ser iguais. Então, essas relações combinatórias, elas servem para te dar segurança cada vez maior de que você fez a conta correta. Tá bom? Ok. Vamos lá. Aí a questão 2. Como eu falei, sem querer, também é outra que eu resolvi só pelo princípio fundamental da contagem. Por questão de espaço, porque as outras ocuparam muito espaço. Mas, normalmente, fica variado, assim, no meio dos problemas. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar usando 1, 2, 3, 4 e 5? Eu quero aqui 3 algarismos distintos. De novo, 3 decisões para eu tomar. Centena, desenho e unidade. Como eu quero um número par, eu não posso começar de qualquer jeito. Não posso adiar as dificuldades. O que define se um número par ou ímpar é esse último número aqui, que é o algarismo das unidades. E aí, quais são os números pares da minha lista, né? Para me dar esse resultado de número par. 2 e 4. Então, aqui pode entrar 2 e 4. E aí, eu tenho 2 possibilidades aqui para a unidade. Escolho uma, por exemplo, 2. Sobram quantas para as centenas? Qualquer um desses 4 números. E aí, usei um qualquer. Sobram 3 números para a dezena, já que eles têm que ser distintos, que significa que não pode ter repetição. E aí, faço esse produto, 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24 e está resolvido o problema. Essa continha aqui é o suficiente e é a solução desse problema. Mas aí, se vamos pensar em tudo que foi dado lá naquele esquemão geral, para a gente só ficar mais seguro de como é que resolve isso, o que a gente usou? Representação, princípio fundamental da contagem. Estratégia combinatória,
a gente usou postura ativa, que é escolher quais são as 3 decisões a ser tomadas. Não adiamos as dificuldades, que é essa tomada de decisão aqui de começar pelas unidades. E quais foram as relações combinatórias que nós usamos? De ordenação, que a ordem importa, não teria fator de correção. De repetição, que não tem repetição, porque aqui tem a palavra distintos, e aí significa que se eu for formar um número de 3 algarismos, todos eles têm que ser diferentes, tipo 123, em que 1 é diferente de 2, que é diferente de 3, onde 111, por exemplo, não seria uma possibilidade. E o posicionamento é linear, que é um número atrás do outro. Que esse de posicionamento, a relação de posicionamento, nesse caso aqui sendo linear, ela só serve mesmo para a gente identificar se a permutação ou o arranjo. Ela não serve muito para, se você for usar o princípio fundamental da contagem, não. Mas ela está ali, existe essa relação nessa situação. Tá bom? Tá bom. E aí vem as questões que eu posso resolver de formas diferentes, né? No caso, essa primeira questão, pelo princípio fundamental da contagem ou usando o arranjo simples. Aí a gente vai ver logo as características no enunciado de por que essa questão é uma questão, o que você tem que identificar, né? Para você ver que é uma questão de arranjo simples e resolver pela fórmula de arranjo, se achar melhor resolver pela fórmula. E como é que seria também pelo princípio fundamental. Primeiro, em uma corrida automobilística, falou em corrida e classificação, principalmente, ó, quantas possibilidades de primeiro, segundo e terceiro colocados. Tudo que tem organização remete à classificação, organização, ou é arranjo, ou é permutação. Já começa por aí. Que tudo que tiver organização, você já fica com o pé atrás para ser algum método de contagem, que já está com carinha disso. Quantas que elas vão receber premiações distintas? Aqui também é uma dica. Se fosse combinação, como é que poderia mudar isso, né? Digamos que os 3 primeiros colocados, ambos fossem receber, sei lá, um prêmio igual. Se ele for receber um prêmio igual, ou vai ser permutação com repetição ou combinação. Um dos dois. O que tem muito repetição, assim, não entra na situação de arranjo e permutação simples, não. Então, essas premiações distintas ainda continua ali naquela característica de ser arranjo ou permutação. E aí, o que vai definir, então, se é arranjo ou permutação? Eu tenho aqui que definir os 3 primeiros colocados e tenho 20 pilotos dessa corrida. Se eu tiver quantidades diferentes, é arranjo. Se eu tiver quantidades iguais, permutação, que foi logo a primeira observação que eu fiz. Então, aqui, como as quantidades são diferentes, vai ser arranjo. Eu já posso jogar a fórmula de arranjo e resolver normalmente. E fechar o olho e vai, tá? De qualquer forma, no finalzinho, eu vou dar todas o que a gente usou de relações combinatórias, aquilo tudo que eu estou fazendo nos exercícios anteriores também. Então, primeiro, vamos ver como é que eu resolveria essa questão sem usar método de contagem, usando o princípio fundamental. Como eu tenho lá o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, eu vou decidir quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. São 20 pilotos que vão receber premiações distintas. Então, eu tenho 20 possibilidades para o primeiro lugar, aí um piloto ganhou, o segundo lugar vai ser prata, tenho 19 possibilidades, e o terceiro lugar de bronze, sobram 18 pilotos para concorrer a essa vaga. Quando eu fizer esse produto, dá 6.840. Eu acho que é uma questão muito simples para usar uma fórmula tão grande como você vai ver, em arranjo simples. Mas tem gente que tem dificuldade em identificar quais são as decisões e prefere usar arranjo. Então, em arranjo, tem aquela formulazinha que eu vou escrever aqui no cantinho, ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí você tem que fazer as substituições. Quem é N? Sempre é o maior número. Então, aqui o 20 é o N e aqui o P é 3. E aí substitui no lugar da fórmula, né? 20, 20, aqui 3. 20 menos 3 dá 17. Como aqui embaixo é 17, eu abro esse produto decrescente até chegar no 17 para poder cortar o 17.
E aí sobra 20 vezes 19 vezes 18 que dá 6.840, que é a mesma coisa que a gente viu no princípio fundamental da contagem. Ainda tem a possibilidade de usar o macete. E como é que a gente usa o macete do arranjo, né? Eu faço o produto decrescente e eu mantenho 3 fatores aparentes, 1, 2, 3, que é 20 vezes 19 vezes 18, que dá 6.840. Então, essa terceira questão, ela tem 3 formas de resolver. Uma, pelo princípio fundamental da contagem, que é o básico. Segunda, pela fórmula de arranjo. Terceira, pelo macete do arranjo. Teria essas 3 possibilidades de resolução. E representações, né, que foram usadas, ou o princípio fundamental ou a fórmula. Quais foram as estratégias combinatórias? Se colocar no lugar do tomador de decisão, que é manter a postura ativa. As relações combinatórias de ordenação, sempre vai ser arranjo se a ordem importa, que é quando a troca das possibilidades gera possibilidades distintas. Então, aqui nesse caso, A, B, C, que seriam os 3 primeiros colocados, é diferente de B a C, por uma razão simples, porque aqui o A é ouro e aqui o A é prata. Então, são possibilidades distintas. Daqui, se eu for usar o princípio fundamental, me garante que eu não vou ter fator de correção. Se eu for usar o arranjo simples, além de eu ver se a ordem importa, eu tenho que garantir que o N é um valor diferente de P. E aí eu sei que vai ser um caso de arranjo, que é esse caso aqui que a gente já viu, que é 23. Não tem repetição. Se não tem repetição, aqui na conta, os fatos que eu esqueci de comentar anteriormente, se for o princípio fundamental da contagem, os valores serão decrescentes, é uma garantia que esses valores vão estar caindo, e se for para o arranjo, ela garante a classificação aqui como simples. Então, é um arranjo simples, não é um arranjo com repetição, por exemplo. E o posicionamento é linear, que garante que realmente é um método de contagem que seria um arranjo ou uma permutação, tá? Então, todas essas definições que foram dadas antes é para você ter certeza que você está fazendo a conta certa, porque é muito difícil na hora que você for fazer uma prova sozinha, ter essa certeza de que você está fazendo aquela conta de forma absolutamente certa. Então, você tem que prestar atenção muito nesses detalhes. Se você vê que algum detalhe está fora, e também o método de contagem, né, que eu escolhi arranjo. Acabei dando um enter aqui, mas foi bom. Então, tudo isso aqui a gente usou daquele esquemão geral para resolver esse problema, por exemplo, né? É uma conta bem simples, mas que tem muito conceito envolvido, né? Para a gente chegar nessa conta simples. E poderia ser resolvida de todas essas formas. Então, também muitas vezes você vai estar resolvendo uma questão, o seu colega vai estar resolvendo de outro, e você pode ficar inseguro se você está resolvendo certo. Então, tudo isso que eu estou dando é para você ter segurança que o seu método pode ser mais eficaz até do que o do seu colega, né? Dependendo da visão que você teve do problema. Isso vai acontecer muito. Tem muitas questões que têm 3, 4, 5 soluções diferentes, porque depende da visão que você teve na hora que você estava lendo o problema. Eu vou chegar a isso depois que eu terminar vários exemplos, né, de método de contagem. Eu vou chegar nesses problemas, assim, com visões bem diferenciadas que você poderia ter na questão. Tá bom? Tá bom. E aí a quarta questão, né? Quantos anagramas podem ser formados com a palavra arara? Aí aqui de cara eu coloquei, ó, princípio fundamental da contagem, que resolve qualquer coisa, e permutação com repetição. Então vamos relembrar o que a gente precisa, né? O princípio fundamental da contagem não precisa de nada, é só mais ou menos você ir fazendo. Arara tem 5 letras. Anagrama é quando eu troco, né? As letras de ordem formam uma nova palavra com ou sem sentido. Então, se eu colocar aqui rara, eu já tenho uma nova palavra. Então, isso aqui é um anagrama da palavra arara. E aí eu vou usar o princípio fundamental para resolver. Como eu tenho 5 letras na palavra arara, eu já tenho 5 decisões para tomar.
aí que eu pulei aqui, ó, 5 decisões para tomar. Depois eu volto nessa parte aqui. Só que nessa palavra aqui, arara, eu tenho letras que se repetem. O A aqui está se repetindo 3 vezes e o R está se repetindo 2 vezes. Por isso que é uma permutação com repetição. Porque tem repetição na lista, que é diferente daquele exercício do dado, que era a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não tinha repetição de valores. É um exemplo diferente de repetição aqui. Aqui é como se eu tivesse essa lista aqui, ó, sendo dada. A, R, A, R, A. Então, na minha lista está aparecendo repetição. Se na minha lista está aparecendo repetição, automaticamente, se eu mudar determinados elementos de ordem, eu vou formar o mesmo anagrama. Se eu trocar esse A aqui com esse A aqui, formou uma nova palavra? Não, continua arara. Se eu trocar esse R com esse R, formou uma nova palavra? Não, continua arara. Então, algumas questões que na lista aparece repetição, quando eu faço a troca da ordem desses elementos, ela não forma uma nova possibilidade. E aí eu vou ter que usar um fator de correção. É um tipo de repetição diferente daquele, então, da primeira questão. Tem que observar isso também, por isso que tem que ter todas as definições muito bem amarradas. E aí, o que a gente tem aqui, né? Qual é o fator de correção? Por isso que eu faço essa conta aqui primeiro. Em arara, eu tenho 3 A's, e isso corresponde a 3 fatorial, e que são não sei se você chegou a ver isso, né? Mas eu faço aqui, se eu fosse considerar todos os A's diferentes, né? Então, eu chamaria de A1, A2 e A3, por exemplo. Então, poderia ficar A1, A2, A3, ou A1, A3, A2, começando por A1, e depois vem A2, começando por A2, aí tem A1, A3, ainda começando por A2, eu tenho A3, A1, e começando agora por A3, tem A3, A1, A2, e começando por A3, tem A3, A2, A1. O que significa isso? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições, que seriam essas trocas desses A's que são idênticos. Então, se eu não corrigir isso, eu vou estar contando a quantidade de possibilidades em excesso. Eu tenho que corrigir porque os A's não são diferentes, eles são iguais. Só que se eles fossem diferentes, seria 6 repetições que eu tenho, né? De forma de organizar esses A's. Como é que eu chego numa conta sem precisar abrir essa lista? Vou fazer 3 fatorial, porque são 3 A's. E o que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E é o mesmo sentido do R, né? O R pode ser R1 e R2, ou R2 e R1. Seriam essas duas possibilidades de troca aí desses R's. Só que eles são idênticos. Então, eu tenho que corrigir eles. Corrijo como? Com 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, que dá 2. Como eu estou fazendo essa organização simultânea, eu já uso aí uma divisãozinha em etapas, né? Eu fiz em 2 etapas aqui. Organizei primeiro os A's, depois organizei os R's. Como é que eu junto essas 2 etapas? Eu vou juntar pelo princípio multiplicativo aqui. Por quê? Porque é simultâneo. Tudo que é simultâneo, eu uso o princípio multiplicativo. E aí eu vou fazer 3 fatorial vezes 2 fatorial, que daria 6 vezes 2, 12. Que não necessariamente você vai colocar 6 vezes 2, 12, porque divisão por 12 não é fácil. O ideal, como vocês vão fazer Enem e alguns vão fazer concurso, é que você tente sempre simplificar no começo da conta e nunca no final, porque lá no Enem e no concurso você não vai ter calculadora. Então, como é que ficaria essa situação, né? São 5 letras que eu tenho aqui. Então, ficaria, se eu fosse contar como se todas as letras fossem diferentes, seria 5 letras de possibilidades para a primeira letra, aí usei uma, sobram 4, usei uma, sobra 3, usei uma, sobra 2, usei uma, sobra 1. Tem esses fatores decrescentes. Muito bem. Aqui embaixo ficam as repetições, que são os fatores de correção, que é 3 fatorial e 2 fatorial. E aí, o que é 3 fatorial?
3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que eu posso simplificar porque é exatamente a mesma coisa. Então, aqui sobra 5 vezes 4, 4, e aqui 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. Eu posso simplificar aqui no começo, 4 dividido por 2, 1, e aí faço 5 vezes 2, 10, ou multiplico normalmente, 5 vezes 4, 20, repito 2 e depois divido. As duas contas são tão fáceis quanto 20 dividido por 2, 10. E aí resolvi isso aqui pelo princípio fundamental da contagem, mesmo sendo um caso de permutação com repetição. Se eu fosse resolver pela fórmula, aqui com permutação com repetição, eu acho que vale a pena usar a fórmula, diferentemente de arranjo. Você vai ver que vai ficar um raciocínio bem mais compacto. Por isso que eu falo que é uma decisão muito pessoal, se você vai usar o princípio fundamental da contagem ou se você vai usar a permutação com repetição. Então, se você quiser usar a permutação com repetição para ficar uma conta mais compacta, como é que você faria isso, né? O que você tem que descobrir? Primeiro, qualquer questão de anagrama é questão de permutação, porque você tem uma determinada quantidade de letras e você altera a ordem de todas essas letras, começando por aí. Então, sempre você vai alterar, se você tem N, você altera N letras. Então, anagrama sempre é permutação. Quando que vai ser permutação simples e quando vai ser permutação com repetição? Vai ser permutação simples se todas as letras forem diferentes da palavra dada. E vai ser permutação com repetição se tiver letra repetida na palavra. Então, é a coisa mais fácil você descobrir que é uma permutação com repetição. E aí você já começa usando a fórmula. Qual é a fórmula de permutação? Ela parece difícil, mas para usar lá na prática, vou escrever ela aqui embaixo, que eu sei que vai sobrar bastante espaço. Para usar na prática, ela é fácil. Então, seria a permutação dos N elementos e aqui as repetições, que eu chamo de P1, P2, PK, reticências. E aí, como é que fica isso? É N fatorial sobre as repetições, P1 fatorial, P2 fatorial, e assim vai. O que significa isso na prática, né? Eu tenho aqui 5 letras na palavra arara. E aqui eu coloquei as quantidades de repetição. O que é esse 3 e esse 2? Se eu tenho 3 A's repetidos, é o 3. 2 R's repetidos, é o 2. Então, eu coloquei aqui os elementos que estão se repetindo. E aí, aqui em cima, entra o N, que é o 5 fatorial, e aqui embaixo, os valores da repetição em fatorial. Todas as vezes que você tiver 2 números aqui embaixo, você vai escolher o maior deles para facilitar a sua simplificação. Como 3 é maior do que 2, eu abro esse 5 fatorial até chegar ao 3, que aí sobra menos coisa para eu dividir. O conceito seria esse. Então, aqui eu corto o 3 fatorial com 3 fatorial, quando eu faço essa abertura, e esse 2 fatorial aqui que sobra, eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Aí eu coloco já o resultado. E aí vai dar a mesma coisa, ó, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, essa formulazinha aqui, ela resumiu todo esse raciocínio do princípio fundamental da contagem. Eu acho que, como é muito fácil identificar um caso de permutação com repetição e a fórmula é bem compactazinha, aprendendo a usar a fórmula, vale a pena usar a fórmula de permutação com repetição. Minha humilde opinião. Agora, vamos ao que a gente usou daquele esquemão geral, né? Representação. Ou o princípio fundamental ou a fórmula. De estratégia combinatória, só postura ativa. Nesse caso aqui, teve uma divisão em etapas bem pequenininha aqui, né? Não foi exatamente uma divisão em etapas. Mas teria até uma divisão em etapas que eu não coloquei aqui, que a gente usou o princípio multiplicativo. Vou colocar aqui de caneta. Teve também divisão em etapas, que seria uma estratégia combinatória, que a gente junta pelo princípio multiplicativo. Nas relações combinatórias, a gente usou relação de ordenação, que a ordem importa, porque aqui a gente já viu, né? Arara e arara são palavras diferentes. De repetição, tem repetição na lista. Então, toda vez que tiver repetição na lista, tem fator de correção. O posicionamento é linear. Todas as palavras são escritas com uma letra atrás da outra. E por causa dessas relações combinatórias, eu tenho certeza que isso é um caso de permutação
com repetição no método de contagem. Tudo bem? Yes. Aí você já começou a ver que um problema se resolve completamente diferente do outro. Uhum. Depende muito desse jeito. Vai estar tudo misturado e você que se vire, entendeu? É isso. É isso. Por isso que a gente tem que ter muito bem essas definições amarradas na cabeça, ter praticado os exercícios assim, bem devagarinho, da forma que eu fiz, isso é bem importante, tá? Para começar, agora eu vou começar assim, vou ainda passar umas 3 aulas fazendo exemplo, com tudo misturado. Para vocês terem ideia de como é que é a situação, né? Ficar mais seguro. Vamos ao 5º exemplo. Estamos quase acabando. Os pintores Antônio e Batista farão uma exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e Batista 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma parede em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor devem ficar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de montar essa exposição é igual a. E aí tem lá as opções, né? O que a gente tem aqui? Os pintores. Por que é um caso de permutação simples, né? Que já está aqui de cara. Os pintores. Aqui, ó, uma característica: linha reta. Lembra que eu falei que tudo que tiver linear é arranjo ou combinação ou permutação? Então, identificou que é linear, permutação ou arranjo, já dá essa característica. Então, linha reta seria aqui a primeira dica. Segunda, quadros distintos. Então, aqui já é simples, ó. Já é alguma coisa simples, arranjo simples ou permutação simples. Continua por aí, né? Eu tenho aqui no total 5 quadros e eu vou organizar todos os quadros. Se eu vou organizar todos os quadros, permutação. Já tem essa garantia que é a permutação, tá? Então, por essas informações aqui, eu já saberia que seria uma permutação simples. E tem aqui também a situação da ordem importa, né? Que é a relação de ordenamento. Que ele fala o seguinte, ó. O número de possibilidades distintas de montar a exposição. Como é que eu monto essa exposição? Organizando os quadros na parede. Então, à medida que eu for mudando, alterando a ordem dos quadros na parede, eu estou montando uma exposição diferente, segundo o problema. Então, se eu tenho relação combinatória de ordenação, repetição, não tem, é simples, né? Todos os quadros são diferentes. E ele é linear, é caso de e as quantidades são iguais, permutação. Além disso, aqui ainda tem a palavra juntos. Ele fala que os quadros do mesmo pintor devem ficar juntos. E essa situação aqui, essa relação combinatória, ela não é relação combinatória característica de permutação. Ela pode aparecer ou não. As que são de permutação são de ordenação, de repetição e de posicionamento linear. Essas 3 são fixas. Elas pertencem a qualquer problema de permutação simples. Essa relação combinatória dos juntos, ela só vai aparecer em alguns casos. Tem que procurar, que é a relação de proximidade. Então, ela pode aparecer como não pode. O que garante ser permutação simples são essas 3 primeiras. Ordem importa, quantidades iguais. Repetição não tem. E posicionamento linear, sempre. E aí, como é que você... Por que eu sei que é linear? Porque está ali em linha reta os quadros expostos, porque foi dito, né, que está em linha reta, não está, tipo, em quadradinho, por exemplo, um embaixo do outro, né? De acordo com o problema, tá? Não tem como adivinhar, tem que também prestar muita atenção no problema. E aí, como é que eu resolveria isso, independente de ser permutação simples? Todas as vezes que eu tenho essa relação de juntos aqui, que é a relação de proximidade, todas as vezes que tem relação de proximidade, eu separo o problema em casos. Eu já sei que eu vou separar o problema em casos. Vai ter uma relação, uma estratégia combinatória de divisão em etapas. Então, eu já vou botar lá, caso 1, e vou pensar em qual é. Como é que eu gosto de fazer para ficar mais fácil? Eu sempre vou do global para o local. Então, quem é o global?
Se eu tenho 2 pintores, Antônio e Batista, e os quadros desses pintores têm que permanecer juntos, primeiro eu vou escolher se são os quadros do Antônio que vão ficar juntos aqui na esquerda e os quadros do Batista aqui na direita. Provavelmente a minha direita e minha esquerda para você estar rebatida, mas aqui é minha esquerda, aqui é minha direita. E aí, ou então vai ficar o contrário. Primeiro os quadros do Batista e depois os quadros do Antônio. Então, primeiro eu vou decidir a posição em que os pintores vão fazer essa exposição. Então, se eu tenho aqui, eu chamei de pintor 1 e pintor 2, era para eu ter escrito aqui embaixo, mas por falta de espaço ficou do lado, tá? Eu tenho 2 possibilidades para quem vai ficar aqui na esquerda, né? E aí, uma vez escolhida quem vai ficar na esquerda, sobra 1 para a direita. 2 vezes 1, 2. O que seria agora os casos específicos, né? O local. A partir do momento que eu já escolhi em que ordem que vai ficar a posição dos quadros do Antônio e do Batista, eu tenho que escolher a posição, por exemplo, como os 3 quadros do Antônio são distintos, eu tenho que organizar os quadros do Antônio. Então, os quadros do Antônio, quadro 1, quadro 2 e quadro 3. Quem vai ser o primeiro quadro? Se eu tenho 3 quadros distintos, eu tenho 3 possibilidades para o primeiro. E para o segundo, 2, porque eu já escolhi o primeiro, né? E sobra quantos para o terceiro? 1, porque foi o que não usei ainda, né? Então, fica 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aí, qual seria o terceiro caso? O terceiro caso seria agora organizar os quadros do Batista. Batista tem 2 quadros, pode ficar quadro 1, quadro 2, ou quadro 2, quadro 1, né? Pode fazer lista, princípio fundamental, não pode misturar, não tem uma regra. Então, eu tenho que decidir a ordem dos 2 quadros dele, 2 possibilidades para o primeiro, 1 para o segundo. 2 vezes 1, 2. E aí, como eu tenho 3 casos, todas as vezes que eu tenho mais de um caso, que eu tive uma divisão em etapas, existem 3 formas de juntar essas etapas. Princípio aditivo, princípio multiplicativo e contando pelo complementar. Nesse caso aqui, como eu vou fazer a exposição dos quadros simultaneamente, tudo que é simultâneo, eu junto no princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo significa multiplique todos esses 3 resultados. 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24. E aí está resolvida a questão, que seria aqui a letra C. 24 formas de montar essa exposição. Qual é a vantagem de usar a permutação simples? 100%, na minha opinião, principalmente nesses casos aqui que vocês repartem em muitos casos, né? Por quê? Porque foi a permutação simples que deu origem a essa linguagem do fatorial. E o fatorial é uma notação simples, que com o tempo você vai decorar os resultados. Então, 2 vezes 1, que é o fatorial de 2, sempre vai dar 2. 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3, sempre vai dar 6. 4 fatorial, que é 24, sempre vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, os valores, eles se repetem. Se eles se repetem, você com o tempo vai decorar que 2 fatorial é 2, que 3 fatorial é 6, que 4 fatorial é 24, que 5 fatorial é 120, que 6 fatorial é 720, de tanto que você vai fazer aquelas contas. Então, fica uma linguagem bem compacta. E aí, lembrando a fórmula de permutação é bem pequenininha. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. É só fazer o fatorial do número e acabou. Então, o primeiro caso, como são 2 pintores, eu poderia colocar direto 2 fatorial, que é 2, 2 vezes 1. O caso 2, que é o caso da organização dos quadros do Antônio. Como são 3 quadros distintos, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O caso 3, do Batista. Como o Batista tem 2 quadros distintos, 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. Inclusive, eu poderia aqui no princípio multiplicativo já colocar, ao invés de escrever caso 1, caso 2, caso 3, como eu já sei que são esses casos, eu posso inclusive colocar o que dá origem, né, a esses casos, a essas contas de 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, em uma linha e resolver esse problema em uma única linha. Então,
A permutação simples, ela te possibilita compactar os resultados em casos que seria muito extenso em uma única linha. Eu, particularmente, acho vantajoso. Mas dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem? Dá sem problema nenhum. E aí, o que a gente usou, né, de representação? O princípio fundamental ou a fórmula de permutação simples, estratégia combinatória, postura ativa e divisão em etapas. Usamos aqui na divisão em etapas o princípio multiplicativo. Isso vai ter que ser usado tanto no princípio fundamental quanto na permutação simples. A gente não tem como fugir da união, né, dessa divisão em etapas. As relações combinatórias usadas em que a ordem importa, porque daqui a gente já viu, né, que poderia ficar Antônio Batista, Batista ou Antônio. Já viu aí que são duas exposições diferentes. Ordem importa. Vou organizar todos os quadros, eu já sei que é permutação. Posicionamento linear, permutação. Repetição não tem simples, proximidade juntos, que me garantiria que, independente também do que eu fosse fazer, eu teria que separar aqui em casos. Certo? Então, isso aqui também dá uma ajuda de como é que você organizaria todos esses problemas, ficaria assim mais estruturado e também mais seguros para resolver esses problemas. Tudo bem? Sim, mais ou menos. Esse porque toda vez que você tiver divisão em etapas, que é essa parte de vários casos, vai ter esse mais ou menos. Mas isso é no começo. Depois você vai ver que é tudo muito parecido com a prática, né? Ah, tá. Aí você vai fazer um problema que é parecido com outro, que é parecido com outro, e daqui a pouco você fala assim, ah, eu já não aguento mais, já vai resolver uma linha, entendeu? É assim mesmo. O começo é mais difícil, depois decola. Questão 6. Questão 6, eu já coloquei aqui, né? O princípio fundamental ou combinação simples. Eu gosto dos dois. Não tenho preferências para resolver. Eu acho que os dois são bem compactos. Não, aqui eu não tenho preferências nos casos de combinação. A não ser que eu divida o problema em muitas etapas, que tem alguns problemas que a gente vai dividir em mais de uma etapa, né? Como a gente já viu com permutação. Aí pode ser que eu prefira um pouquinho a fórmula de combinação simples, sim. Mas não tenho muitas preferências iniciais assim, não. Como é que eu vou identificar num problema que é um problema de combinação simples? Ó, de cara aqui, grupo. Qualquer problema que eu vou montar grupo, comissão, é um problema de combinação. Já começa aqui assim, ó. Já sei que é combinação porque tem a palavra grupo. Então, um grupo de pesquisa de uma universidade é formado por um coordenador e 7 estudantes. Para representar esse grupo em um congresso, era preciso selecionar 4 pessoas, incluindo o coordenador. Qual é o número de possibilidades que pode ser formada com esses integrantes do grupo? Então, aqui, para ser combinação, o que você tem que prestar atenção, né? Tem a palavra grupo, beleza. Selecionar, está na fase de escolha, é combinação. Fase de escolha sempre é combinação. Então, tem 2 características aqui de combinação. Por que é simples? Porque todas as pessoas desse grupo são diferentes, então não tem repetição. Então, aqui, toda vez que for montado um grupo, a ordem não importa. E se não tem repetição, é simples. São as 2 únicas relações combinatórias de combinação, que são fixas. Então, identificou isso, já sabe que é um problema de combinação, tá? E aí, o que a gente tem que fazer para quando a ordem não importa, né? Que são os casos de combinação dessa fase de escolha. Toda vez que a ordem não importa, tem fator de correção. Isso no princípio fundamental e a gente vai usar na fórmula, porque a fórmula tem divisão mesmo. Então, eu já sei que se eu for usar o princípio fundamental e a ordem não importa, porque é grupo, que é um caso de combinação, porque está na fase de escolha, vai ter fator de correção. E aí, como é que eu resolvo isso, né? Vou primeiro descobrir quem é esse fator de correção. Aqui nesse problema específico, tem uma pequena pegadinha. Ele fala assim, ó, que esse grupo é formado com um coordenador e 7 estudantes.
Para representar esse grupo em um congresso, será preciso selecionar 4 pessoas, incluindo o coordenador. Bem, o que acontece aqui, né? Dessas 4 pessoas, vou puxar uma setinha para cá, eu tenho 3 estudantes mais um coordenador. E aí, como eu só tenho um coordenador, lembra aquela história do 1 para tirar 1? 1 para tirar 1, eu vou fazer conta para quê? Eu tenho uma opção, não tenho o que fazer conta. Então, eu não tenho que escolher o coordenador, porque o coordenador vai. Qual vai estar sendo a minha escolha? Escolher 3 estudantes, dentre essas 4 pessoas, né, que um é o coordenador, mas escolher aqui, dentre esses 7 estudantes, quais são os 3 que vão. Então, só tinha que tomar cuidado com esse único detalhe. Então, a minha escolha, na verdade, dentro desse problema inteiro, é dentre os 7 estudantes, escolher 3. Se eu tenho que escolher 3, quantas decisões eu vou tomar? 3, porque são 3 estudantes. E qual vai ser o meu fator de correção? Se eu tenho 3 estudantes diferentes, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Molezinha. Então, eu acho fácil usar o princípio fundamental da contagem por conta disso. E olha lá, ó, 3 escolhas, que vão ser as 3 pessoas que vão ser escolhidas. E aí fica como? Se eu tenho 7 estudantes, 7, escolhi 1, sobra 6, escolhi 1, sobra 5, e botei aqui o meu fator de correção, que é 6. E aí eu posso aqui cortar 6 com 6, sobra 7 vezes 5, 35, o problema resolvido. Então, o fator de correção do princípio fundamental da contagem, quando for um caso de combinação, é muito simples. Mas usar a fórmula também é muito simples. A fórmula de combinação é, sempre relembrando, né? N fatorial sobre P fatorial sobre N menos P fatorial. E aí eu não preciso saber quais são as decisões, mas de qualquer maneira, entre os 7 estudantes, eu tenho que ter entendido que eu vou escolher só 3 para fazer a substituição correta na fórmula dos valores aqui, 7, 7, 3, 3, e fica desse jeito. Resolvo parênteses primeiro, 7 menos 3 dá 4. Como 4 é maior do que 3, eu abro 7 até chegar a 4 para poder cancelar. O 3 fatorial que eu não cancelei, eu resolvo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu posso simplificar 6 com 6, e aí sobra 7 vezes 5, que dá 35, que é a mesma coisa. Então, assim, praticando a fórmula de combinação, com o tempo você vai fazer isso muito naturalmente. Então, tanto faz o nível de dificuldade para mim do princípio fundamental e da fórmula de combinação simples é a mesma. Desde que você saiba manter a postura ativa e escolher as decisões que você tem que tomar. Então, aqui, né, o que foi usado? Representação, princípio fundamental e fórmula. Quais foram as estratégias combinatórias? Só manter a postura ativa, não teve divisão em etapas. Sempre quando tiver divisão em etapas vai ser mais difícil. Quando for só postura ativa, que é usar fórmula, usar só o princípio fundamental da contagem, são questões normalmente simples. As relações combinatórias são aquelas que definem o que é uma combinação, que é quando a ordem não importa, que nesse caso aqui é identificado por ser um grupo, e a ordem que você vai montar os integrantes do grupo não faz a menor diferença, e repetição não tem. Então, o método de contagem é combinação simples. Essa já foi mais fácil que a anterior, eu acho. O que você achou? Eu também achei. Viu? É porque não ia dar, o problema é esse. E se eu não me engano, essa é a última questão que eu trouxe aí como exemplo. E o resto é só exercício para vocês brincarem de jogos vorazes. E aí. Brincar de jogos vorazes. E aí, o que a gente vai ter aqui, né? Que seria o último método de contagem que, em qualquer ordem aleatória, aqui não é permutação, combinação simples, não. Eu devo ter copiado e colado e esqueci. Eu faço isso direto. Aqui seria permutação circular. Permutação circular. É um tal de copia e cola na hora que eu estou montando as aulas que sempre sai alguma coisinha fora do eixo.
Então, ou você vai resolver pelo princípio fundamental, ou já caracterizando como permutação circular. Como a permutação circular também tem uma característica muito peculiar, é fácil identificar que é um caso de permutação circular e a fórmula é muito simples de ser usada. Então, é igual permutação simples se for um caso direto. Como, por exemplo, eu vou colocar 6 crianças em fila. 6 fatorial, que é 720. É assim que se resolve. Permutação circular é mais ou menos esse nível de dificuldade, 0. Então, e é fácil de identificar. Então, eu realmente acho que a fórmula vale aqui se você identificar que o método de contagem é uma permutação circular. Ao invés de usar o princípio fundamental da contagem, que tem que pensar um pouquinho mais. E aí, mas eu explico. E aí, como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Como é que a gente identifica que a permutação circular já no problema? De quantas formas diferentes 6 crianças podem brincar de rodas? Toda vez que tiver um posicionamento cíclico, o único método de contagem que envolve o posicionamento cíclico é a permutação circular. Então, tem posicionamento cíclico, permutação circular. É praticamente assim. É claro que tem outras relações combinatórias de ordenamento, de repetição que existem, mas é o único método de contagem que tem esse posicionamento cíclico. Então, você pode fechar o olho e falar, é permutação circular e resolver. E aí, como é que eu resolveria isso pelo princípio fundamental da contagem? Fazendo aqui uma brincadeirinha, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Criança A, criança B, criança C. Vou fazer um meio sobreposto, mas vai dar certo. São 6 crianças, né? 5 crianças, 6 crianças. Beleza. Tem 6 crianças aqui na roda, né? Aí essas 6 crianças, toda vez que tiver permutação circular, esqueci de falar, se você for resolver pelo princípio fundamental da contagem, já sabe que tem esse posicionamento cíclico, também tem fator de correção. Então, já é uma característica, né, da relação de posicionamento. E aí tem essas 6 crianças. Quais são as posições que elas podem ocupar? Essa daqui, A, B, C, D, E, F, que é uma. Se o A vier para cá, que elas estão rodando, né? O B vem para cá, o C vem para cá, o D vem para cá, o E vem para cá e o F vem para cá. Aí tem outra situação aqui. Se o A vier para cá, aí fica assim: A, B, C, D, E e F. Aí o A pode vir para cá. Aí vai se repetir, tá vendo? Vou fazer só com A para ficar mais rápido. O A pode vir para cá, o A pode vir para cá, e o A pode vir para. Aí quando o A voltar para cá, voltou para a posição inicial. Então, se eu desconsiderar esse que ele volta para a posição inicial, quantos giros eu dei e correspondem à mesma possibilidade? Porque eu não desfiz as mãos, né? Eu estou só girando, girando, girando. É a mesma roda. Quantas rodas eu vou estar contando em excesso? Eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz besteira aqui. Aí a inicial, que é 6. Vou contar com essa, então. Eu dou 6 voltas, vou dar um giro, e 6 vão. Quando eu terminar a sexta, eu volto para minha posição inicial. E isso sempre vai corresponder a esse valor aqui. Se eu tenho 6 crianças, são 6 giros que correspondem. Se eu tenho 5 crianças, são 5 giros que correspondem. Se eu tiver 7 crianças, são 7 giros. E assim vai. Sempre vai coincidir. Então, o meu fator de correção sempre vai ser o valor do N. Nesse caso, é 6. É difícil isso? Não, porque tá ali 6, eu sei que é cíclico, vai ser 6. Se fosse 12, seria 12. Se fosse 11, seria 11, e assim vai. Isso é uma característica da permutação circular. Como eu tenho 6 crianças, eu tenho que decidir a posição dessas 6 crianças. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aí eu vou... essa situação aqui, né? 6 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, e assim vai, vai, vai. E eu uso aqui meu fator de correção na divisão, que é o 6. E aí eu cancelo 6 com 6, sobra isso aqui,
que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que não dá 35. Eu falei que eu estou copiando e colando tudo. Um absurdo que dá 120. Claro que não dá 35. E aí, se eu for usar permutação circular, como é que ficaria isso, né? A permutação circular, a formulazinha, ela é bem pequenininha. A permutação circular de n elementos é só eu fazer n menos 1 fatorial. O que significa isso, né? O que sobrou aqui? Na verdade, isso aqui é 5 fatorial. Que é eu pegar esse valor do n, tirar 1, e isso aqui que eu tenho que resolver, 5 fatorial. Então, aqui, ó, permutação circular de 6 elementos, é o mesmo que fazer a permutação de simples, né? De 6 elementos menos 1, 6 menos 1 dá 5, e quem é 5 fatorial? 120. Então, a fórmula fica bem tranquilinha. É só tirar 1 e fazer o fatorial. Pronto. E aí resolveu a questão. Sem pensar em nada, né? Praticamente. E aí a representação foi o princípio fundamental ou a fórmula de permutação circular. Estratégia combinatória só postura ativa, não teve divisão em casos nem nada, nem adiar as dificuldades. De ordenação, ordem importa. De repetição, não teve repetição. Aí, lembra que eu falei que isso aqui é indiferente, né? Porque eu tenho aqui esse posicionamento circular já de cara, mas a ordem importa. Mesmo que eu tenha vários giros que sejam os mesmos, só fazendo uma observação, né? Se a roda tivesse assim, ó, B, A, C, aí já é uma roda diferente. Se eu trocar só a posição desses dois, eu tenho uma roda diferente. Eu não vou ter uma roda diferente se eles estiverem só rodando sem tirar as mãos. Aqui não, o A trocou de posição com B, formou uma roda diferente. Então, a ordem importa, por isso que a permutação, e eu estou alterando a ordem de todas as crianças, né? E não tem repetição de crianças. Não existe criança igual, mesmo que seja gêmea. Então, mas só por essa característica da circular, eu já chego no método de contagem. E aí posso usar a fórmula tranquilinho que resolve muito rápido. Beleza? Beleza. Essa foi bem facinha, viu? Uhum. E aí, ó, tem também 7 questõezinhas de jogos vorazes. Tem uma, tem uma questão, como são 6, tem o princípio fundamental mais 5 métodos de contagem, tem uma questão repetida, que pode ser, não vou dizer qual. Tem uma questão repetida, é jogos vorazes, né? Se vira aí, tenta identificar as características e tenta resolver. Eu vou estar trazendo vários exemplos diferentes nas próximas aulas. Não conseguiu resolver esse, por exemplo, na terça-feira tem mais aula de exemplo, aí você vai começando a pegar as características e vai começando a ficar mais claro o que se ficaria melhor para você. Como eu disse, mas eu resolvi 4 pelo princípio fundamental da contagem e só 3 pelo método de contagem. Tem problema? Não, problema nenhum. Tá? Não existe uma regra. Como você viu que eu resolvi tudo pelo princípio fundamental da contagem. Você pode escolher e resolver do jeito que você quiser. Não há problema nenhum quanto a isso. Tá bom? Tá bom, professora. E aí, eu vou parar aqui a gravação. E aí, se você tiver alguma dúvida, a gente vai... Eu tô voltando agora.